jogador que já é um medalhão, um cara mais velho. Verdade, isso é verdade. Mas é um cara que em histórico de lesões praticamente não tem grandes históricos de lesões. É um cara que, fisicamente falando, tá numa condição física muito boa. Pô, o cara jogava no Arsenal, mas ele estava reserva. Mas, pô, se você reserva de um Arsenal... Você precisa estar numa condição física, boa, né? Nós não estamos falando ali, nós estamos falando de um clube que foi extremamente competitivo na Champions. Cara que chega com bastante moral. Pô, já foi candidato à bola de ouro. Enfim, falamos várias vezes sobre ele, né? Que tem os torcedores, as pessoas aí, rivais, que são sempre mais céticos. Não, eu só acredito vendo, eu só acredito quando tiver com a camisa. Então agora... nação flamenguista, né? O homem assinou, já se apresentou e tá tirando o sono de muita gente, né? Pois é, eu sei que a mídia não tá dando essa importância, né, pra chegada de Jorginho. Parte da mídia, né, os rivais, diz que é final de carreira, que ele vem só pra passear, vem encerrar sua carreira. Não é isso não, pessoal. O cara não tem histórico de lesão, vem pra jogar muita bola e tem torcedor rival aí tirando o chapéu, né? Tem palmeirense aí jogando na cara daqueles que não querem enxergar a realidade, né? Vocês estão lembrados aí do presidente do Fluminense que disse que fez o convite para Cristiano Ronaldo jogar no Fluminense, baseando em quê? Em dinheiro? Não, porque tinha a mesma cor da camisa do Portugal e ele queria convencer Cristiano Ronaldo. Deu um papo furado, né? Cristiano Ronaldo parece que falou sobre de jogar um Mundial de Clubes, né? E também tem a situação de Gerson, né? Infelizmente deram brecha. Gerson vai deixar o Flamengo. Para mim, foi tudo planejado, tinha uma multa altíssima, né? Na sua renovação baixaram a multa, não sei se foi um pedido dele, talvez, tudo planejado com o Zeno, que infelizmente vai deixar o clube, um grande jogador, mas infelizmente eu vou ser realista, tá saindo pelas portas do fundo se isso acontecer. E mais, tá enterrando sua carreira, né? Ele poderia ir para uma Copa do Mundo fácil, mas jogando no Zenit, pergunta ao Luiz Henrique, depois que ele foi para o Zenit, se ele foi mais convocado. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo ao canal Opina Porco. Link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Final lá, né, da Liga das Nações. Inclusive com uma virada espetacular proporcionada por Cristiano Ronaldo, que aos 40 anos de idade mostra que é um jogador extremamente diferencial e decisivo na equipe de Portugal. Então, assim, o cara com 40 anos joga mais do que os jogadores aí brasileiros com 30. O cara puxa mais responsabilidade, o cara chama mais a responsa mesmo e faz gol e é decisivo. E, mano, é um absurdo, né? Os últimos jogos da seleção de Portugal aí, basicamente o Cristiano Ronaldo tem gols em todos os jogos, além disso distribuiu assistências. Então assim, o cara realmente diferenciado. E ele falou sobre uma possível participação dele no Super Mundial, só que ele já deixou bem claro já, e ele infelizmente descartou, né? Infelizmente ele já descartou. Tinha esse rumor, né, de que ele poderia jogar a Copa do Mundo de Clubes. Ele até admitiu que teve propostas, sim, ele recebeu muitas propostas, mas que ele não vai jogar. Olha só o que ele falou, ó. É irrelevante, não faz sentido falar de outras coisas que não sejam a seleção. Então o foco dele aí, ó, tá bem direcionado à seleção de Portugal. Houve muitos contatos, coisas que vejo que tem sentido, outras que não tem sentido. Como diz o outro, não se pode ir a todas. Há de se pensar no curto, médio e longo prazo. É uma decisão praticamente decidida. Nossa, rolou um pleonasmo aqui, né? É uma decisão praticamente decidida da minha parte de não ir à Copa do Mundo de Clubes. Mas tive muitos convites, isso é um fato. Além disso, ele admitiu também que teve convites de clubes na Argentina. Tanto o Boca Juniors quanto o River Plate, eles são as equipes argentinas que estão na Copa do Mundo de Clubes. Então ele falou que teve convite de clubes, ou seja, provavelmente ele recebeu sondagem dos dois clubes argentinos que estão na Copa do Mundo de Clubes. Mano, os caras não tem o que perder, né? É aquilo que eu falo, velho. Mas nunca o Cristiano Ronaldo vai jogar numa equipe brasileira. Mas não tem o que perder. Tem que pelo menos tentar, né?
os argentinos foram lá e pelo menos tentaram. Em matéria de futebol, a seleção argentina, atual campeã do mundo, a seleção argentina joga um futebol com vontade, aguerrido, com convocações que fazem sentido. E além disso, os clubes argentinos, são ousados o suficientes para se enxergarem grandes para fazer uma proposta e sondar Cristiano Ronaldo. Agora os clubes brasileiros ficam naquilo, né? A gente tem aquela mania de vira-lata. Para com isso, mano. Você tá louco. É loucura isso daí. O cara nunca vai vir para um clube brasileiro. Mano, enquanto nós brasileiros continuarmos enxergando o nosso futebol como algo pequeno, realmente não faz sentido. Se a gente não acredita no nosso futebol, quem dirá grandes astros, né? Se eles vão acreditar. É isso, galera. É isso. É uma responsabilidade nossa também, tá? Isso daí é a forma como o futebol brasileiro ele é visto fora do Brasil, também é uma responsabilidade e um reflexo nosso. Porque, acima de tudo, nós temos que ser os primeiros a acreditar, a valorizar o nosso futebol. Tem muita gente falando assim, essa Copa de Mundo de clubes, os clubes brasileiros vão para passear, vão bater e voltar. Cara, é difícil. Eu sei que é difícil. Ninguém tá falando que é fácil aqui. Só que eu acho que, pelo menos, dependendo ali chaveamento e tudo mais, nós temos a possibilidade de chegar, por que não, em quartas de finais. E isso seria maravilhoso. Isso daria uma representatividade, né, ao clube brasileiro que chegar muito grande mesmo. Eu espero de verdade que algum clube brasileiro seja ousado o suficiente para chegar pelo menos a umas quartas de finais. Acho que já vai ser bacana você de repente, sei lá, ver um Real Madrid versus Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Sei lá. O presidente do Fluminense falou que fez sondagem ao Cristiano Ronaldo, né? Ele disse que inclusive falou acho que para um dos agentes do jogador, que o Fluminense tinha as cores da bandeira de Portugal. Ele falou assim, não, você tem que partir pro emocional. E aí eu falei que... não sei. Se ele tentou de fato, eu não sei se é verdade ou é migué, mas diz ele que tentou. Só que vamos lá que sei lá, o argumento acho que não foi dos melhores, né? Porque se for assim, chega em qualquer jogador aí, o Palmeiras tem as cores da equipe que você joga, sabia? Da equipe do seu país. Mas vamos lá. O que tudo indica, as camisas do Palmeiras do Super Mundial vai ser aquela coisa horrorosa mesmo que eu mostrei num vídeo aqui. Eu tô colocando de novo aí que agora vazou outra imagem da camisa de goleiro. Mano, a camisa de goleiro, que ela é meio um laranja assim, parece que um fluorescente. Eu confesso pra vocês que eu achei até legal a camisa de goleiro, achei a cor diferente. Só que, cara, esses detalhes aí que parece folha de alface que eles colocaram, mano, isso daí rebentou a camisa. E nesse vai e vem do futebol, os adversários, né? As equipes, elas estão se reforçando. Isso porque o Flamengo tem jogadores aí que estão no radar, alguns jogadores estão chegando. E o Botafogo também tá fazendo contratações. E, mano, as contratações do Botafogo são boas contratações, viu? Vou ser muito sincero com vocês, são boas contratações. Vamos falar um pouquinho agora sobre esse assunto. E isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Porque, como eu falei pra vocês lá na intro do vídeo, os reforços do Palmeiras, eles não trouxeram ainda aquela carga dinâmica, tática, que a gente queria. Obviamente que contra equipes tecnicamente mais simples, mais modestas, o Palmeiras consegue encontrar bons resultados, converte seus gols. Agora, quando a gente parte para equipes, digamos ali, né, do topo, né, que estão sempre na disputa, que já tem um arranjo tático mais bem estruturado, que já tem um elenco mais bem formado, aí já fica mais complicado. Né? A prova disso foi jogos, por exemplo, contra Botafogo. E olha que o Botafogo nem estava lá aquelas coisas quando o Palmeiras enfrentou o Botafogo na estreia. Foi contra o Cruzeiro, foi contra o Flamengo, enfim, já falamos várias vezes sobre isso. Só que me preocupa a chegada de reforços aos rivais e ver que os nossos reforços,
Paulinho, por exemplo, é um jogador que não está pronto. Então isso já exclui ali um baita de um reforço, que era para ser um baita de um reforço nessa temporada. Vamos dar uma olhada aqui. É o seguinte, meus amigos, ontem o Jorginho chegou ao Flamengo, né, foi apresentado de maneira oficial, com camisa e tudo, deu entrevista lá à TV Flamengo, saiu nos jornais. Eu estava assistindo o Jornal da Globo ontem à noite, que destacou, né, do Arsenal pro Flamengo, a contratação ali do Jorginho. E é uma boa contratação, um jogador de muita experiência. É um jogador que já é um medalhão, um cara mais velho. Verdade, isso é verdade. Mas é um cara que em histórico de lesões praticamente não tem grandes históricos de lesões. É um cara que, fisicamente falando, tá numa condição física muito boa. Pô, o cara jogava no Arsenal, mas ele estava reserva. Mas, pô, se você reserva de um Arsenal, você precisa estar numa condição física, boa, né? Nós não estamos falando ali, nós estamos falando de um clube que foi extremamente competitivo na Champions. Um cara que chega com bastante moral. Pô, já foi candidato à bola de ouro. Enfim, falamos várias vezes sobre ele, né? Que tem os torcedores, as pessoas aí, rivais, que são sempre mais céticos. Não, eu só acredito vendo, eu só acredito quando tiver com a camisa. Então agora ele foi apresentado de forma aí oficial. E também o Flamengo está monitorando lá a situação do Carrascal, né, do Jorge Carrascal. Muita gente, obviamente, muitos adversários falando que o cara, mas não vale tudo isso e tal. Mano, de fato, se você for ver hoje o que o jogador ele vale em questão financeira e o que ele mostra em futebol, existe uma diferença muito grande. Vocês acham que o Vitor Roque vale quase 150 milhões, o que foi pago? Vocês acham que o Paulinho machucado valeu o que foi pago? A gente vive um momento, pessoal, de uma inflação da nossa economia. Isso, não precisamos ir longe, não. Você entra dentro aí de um mercado, você entra dentro de uma concessionária, você acha de verdade que um HB20 simples vale, sei lá, quase 100 mil reais? 80, 90 mil reais? Não vale, irmão. Não vale. Você vai numa garagem de carros usados. Não vale. Então nós vivemos uma situação em que a nossa economia, né, a economia como um todo, a desvalorização também do real colabora para isso, porque as transações são feitas em euro, em dólar. Então tem várias variáveis que influenciam nisso. Então nenhum jogador que chega a 80 milhões, ele de fato vale os 80 milhões. Só que o mercado inflacionou e essa é a realidade que a gente tem que lidar hoje. Quando você fala de equipes como até o Botafogo, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que hoje é de uma holding americana, as equipes de fora eles crescem o olho e aí eles querem ganhar em cima. E aí eles jogam os valores lá em cima, né? Então, o Flamengo briga ali com o Dynamo de Moscou, porque os caras querem quase 100 milhões, né, 95 milhões pelo jogador, o Flamengo quer pagar 60 milhões. O jogador tem o interesse de vir, principalmente também porque o jogador ele já demonstrou ali um carinho, uma admiração pelo De La Cruz, que hoje é um jogador que está no elenco do Flamengo. Então ele já tem como referência já conhecidos ali dentro do Flamengo, só que o Flamengo quer pagar um valor ali de 60 milhões por ele. E faz sentido. Talvez realmente seja o valor de mercado, mas a gente sabe que provavelmente o Flamengo vai ter que subir um pouquinho a régua se quiser avançar nessa negociação. Beleza? Além disso também, o Flamengo emitiu uma nota dizendo que não tem o interesse de negociar nenhum jogador no momento. Ou seja, negociar para fora, né? De dentro do Flamengo para fora. Isso porque o Zenit tem interesse no Gerson. E os caras até pensam em ativar a cláusula de rescisão, que é de 25 milhões de euros. Não é uma cláusula alta. Mas aí também tem que ver o interesse do atleta. E sinceramente, meus amigos, sei lá, cara. Eu não entendo como tem tantos jogadores que querem ir jogar lá no Zenit, né?
Né, eu não entendo, mano, como os caras têm tanta força assim. É isso, pessoal, o Flamengo não deseja negociar, ainda o Zenit precisa ver aí qual que é o desejo do jogador. E o Botafogo, vamos lá, o Botafogo contratou tá em processo de contratação do Arthur Cabral, segundo o Fabrício Romano. Nação, palmeirense aí foi sincero, né? Sincero, realista, né? Quando ele tá vendo vários clubes aí se movimentar e montando bons elencos, né? Claro, o Flamengo tá com essa polêmica aí se vai perder Gerson ou não, né? Eu já vou deixar minha opinião aqui sobre Gerson. Pessoal, acho que vocês lembram que no início da temporada o Zenit veio com essa mesma conversa de querer contratar Gerson, né? Só que naquela época tinha um problema. A multa rescisória era altíssima, pessoal. Altíssima, né? Multa rescisória altíssima. O Flamengo não ia abrir mão. Se eles quisessem levar, tinha que pagar a multa. E eles acharam que era impossível pagar a multa naquela época, né? Só que Gerson chamou para conversar, pediu um reajuste salarial para ficar. O Flamengo aceitou, né? Só que é uma questão. Quem pediu para baixar a multa? Foi Gerson ou foi o Flamengo mesmo que quis baixar? Deixar a multa em 25 milhões, pessoal, é dinheiro de pinga. E foi uma bobeira grande, né? Quer dizer, eu faço uma pergunta. Será que isso não foi combinado? O Zenit com o Gerson, né? Você vai lá, você conversa, pede para ele renovar, que você vai ficar mais 6 meses. Baixa a multa, quando for no meio do ano a gente vai lá e paga a multa. E é isso que vai acontecer, né? O clube russo vai pagar um salário aí 4 vezes mais alto do que ele ganha no Flamengo. Mas para mim, eu sou bem claro, Gerson está encerrando sua carreira no futebol. Ok, financeiramente a gente também tem que analisar isso, né? Eu não posso vir aqui condenar o jogador. Só estou contando os fatos. É quando você está numa empresa e recebe uma proposta de uma empresa para ganhar 4 vezes mais, pessoal. Temos que reconhecer, o cara já está numa idade um pouco alta, já bateu na Europa, já voltou, vai fazer seu pé de meia. Isso aí também a gente tem que reconhecer, né? Eu sei que muitos vão dizer, o cara não vai mais para uma seleção, pessoal. Seleção brasileira não dá de comer ninguém, não. Você acha que Gerson, estando ganhando seus 4 vezes a mais do que ele ganha, né? Ele ganha ali quase 2 milhões, ele vai ganhar ali seu próximo dos seus 6 a 7 milhões por mês. Seleção brasileira, você só vence, você só se lesiona. Uma seleção brasileira que o brasileiro não tem mais amor, não tem mais carinho, não encanta mais ninguém. Você acha que ele tá preocupado mesmo com seleção brasileira? Ah, não, pessoal. Tá preocupado em fazer o pé de meia dele. Isso aí é uma realidade e eu não condeno, né? Quase certa a saída de Gerson, né? Sobre Jorginho, é o que o torcedor do Palmeiras aí falou, Neto, né? Canal Opina Pouco. É um bom jogador, é um jogador experiente, é um jogador que já fez sua carreira toda na Europa. Não tem muito o que discutir, né? O Flamengo pode perder Gerson? Pode, mas está ganhando um grande jogador, né? Ele está negociando com o Carrascal. Aumentou a proposta, né? Então é um jogador que pode vir sim para o Flamengo. E o torcedor palmeirense está preocupado por quê? Quais foram os principais reforços do Palmeiras para a temporada? Foi o fake news. Eu chamo o Vitor Roque de fake news, né? Foi o fake news com Paulinho, né? Paulinho é um jogador lesionado, né, pessoal? Não tem condições de jogo para nada. E o fake news, a Globo que fez ele. Por isso que eu chamo de fake news, né? Vitor Roque é aquele jogador enganoso. Ele enganou a todo mundo, mas quem enganou foi a Globo, né? A Globo botando na cabeça que ele ia ser o Ronaldinho Fenômeno, né? Quando na verdade a gente sabe que ele é um pura perna de pau, pessoal. Eu vou ser bem realista aqui, né? Então, Palmeiras contratou o Vitor Roque e Paulinho. Nenhum dos dois, zero. Aí o Flamengo contratou o Jorginho. Vai contratar esse Carrascal. 2 jogadores de qualidade. Eleva o patamar da equipe, né? E deixa os torcedores preocupados. Isso aí é uma verdade que Neto falou, né? Os rivais se reforçando, Botafogo se reforçando. E o Palmeiras ainda pode perder vários jogadores nessa janela do meio do ano, né? Rios, vai perder Estevão,
pode perder Piquerez e a situação pode complicar, né? Mas vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí também nos comentários, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.